No ano 825, no dia 5 de setembro, em algum lugar dentro da muralha Rose, nascia Range Zoe, uma pessoa que entregaria o seu coração para proteger a humanidade. Em algum momento, as suas habilidades com pesquisas foram notadas, e ela foi chamada para a tropa de exploração. Sabemos que desde muito cedo, Range trabalha nesse ramo, e ela se apaixonou completamente pela arte de estudar os titãs. Já pensou em trabalhar lendo mangás? Clique no link na descrição e descubra como se tornar um profissional na arte de ler os mangás. Quando o time do Levi foi convocado para a tropa de exploração, Range já era uma das suas integrantes. Farlan, Levi e a sua irmã mais nova, Isabel, eram recrutas, enquanto Range já fazia parte do esquadrão. Para ver os detalhes sobre esse time do Levi ou essa menina que ele considera a sua irmã mais nova, veja o vídeo com a história completa do Levi, vou deixar ela aqui no card. E a Range foi uma das muitas pessoas que ficou impressionada com as habilidades que o Levi e os seus companheiros tinham. Afinal, o equipamento de manobras 3D era uma máquina complexa, envolvia muito equilíbrio e muito treinamento. Mas eles, como bandidos, deram um jeito de aprender por conta própria a usar aquele equipamento. Principalmente o Levi, que tinha uma habilidade natural em usar aquilo como se realmente fosse algo fácil. Além de conseguir controlar as lâminas em uma posição totalmente fora do usual. Ela foi uma das muitas pessoas que ficou completamente impressionada com a habilidade daquele time. E um dos grandes momentos foi uma das missões mais importantes onde a Range participou. Ela, na verdade, estava extremamente ansiosa para entrar nessa missão e deixar o distrito de Trost na 49ª expedição para fora das muralhas. A tropa de exploração faria mais uma das suas jornadas para tentar descobrir respostas fora das muralhas. A missão aqui era capturar um titã, trazê-lo em segurança para dentro das muralhas e então, finalmente, estudá-lo. Pelo menos, era essa a ideia da Range. Ela até tentou convencer o Levi de que eles deviam fazer isso a qualquer custo. Afinal, ela estava fascinada com a ideia de se encontrar com um titã e ter um para ela fazer experimentos por conta própria. Após o início da operação, Range colocou como seu objetivo principal convencer Erwin de que eles deveriam capturar um titã com vida e não sair eliminando todos os titãs por aí. Afinal, com um titã vivo, ela poderia estudá-lo, analisá-lo e desenvolver, quem sabe, até uma estratégia contra os outros titãs. Ela tinha certeza de que com esta estratégia, ela conseguiria ajudar e muito a humanidade a evoluir na batalha contra os titãs. Apesar de ter sido completamente rejeitada em todos os seus pedidos, Range continuava acreditando que essa era a sua missão, e não só chegar e eliminar os titãs. Então, a expedição começa a ser atacada. Titãs foram avistados, e ela logicamente correu na frente para tentar liderar a missão. Com os seus próprios objetivos, Range iria vivenciar uma das cenas mais estranhas e mais bizarras de todas as eras, porque ela se encontrou com um titã pequeno. Mas esse não é só um titã anormal, esse é um dos titãs mais anormais de todas as eras. Esse titã inicialmente persegue a Range, e ela consegue fugir porque ela está a cavalo. Mas logo ele dispersa. Ele para de tentar segui-la. E é aí que o caminho se inverte. A Range começa a perseguir o titã e o titã começa a fugir dela. Os dois chegam até um lugar aberto dentro de uma floresta. E então a Range fica cada vez mais curiosa para tentar entender aonde aquele titã está levando ela. E então a Range fez pela primeira vez algo que nunca ninguém tentou fazer antes. Ela tentou conversar com o titã. E por incrível que pareça, ele respondeu. O titã estava completamente nervoso. Ele estava altamente estressado e estava se ferindo, rasgando com as mãos a pele do próprio rosto. Era como se o humano dentro do titã estivesse tentando sair, e dentro dessa loucura ele conseguiu soltar algumas palavras, sendo esse o primeiro e único titã puro na história que conseguiu falar. E ele conversou exatamente com a Range. E aquele acontecimento foi tão bizarro e tão estranho que a Range realmente acreditava que estava dando um grande passo para a humanidade e decifrando finalmente o mistério dos titãs. Mas ela não conseguiu fazer progresso rápido o suficiente, porque o Levi chegou e eliminou o titã. Afinal, ele estava atacando outro membro da tropa de exploração e seria muito arriscado deixar ele vivo. A Range mostrou um profundo arrependimento por ter deixado aquele titã morrer, e em seguida, eles encontraram um diário. O item que seria a coisa mais importante dessa missão, o diário de Ilse. Logo adiante deles, havia uma árvore com um enorme buraco, e dentro desse buraco estava uma humana. Essa humana era a dona do diário. Ela se chamava Ilse e ela estava colocada na árvore como se a árvore fosse um verdadeiro trono. Mas ela já havia perdido a sua vida há muito tempo,
e ela ainda estava vestindo as roupas da tropa de exploração. Ela era um dos antigos membros da tropa de exploração que não sobreviveu a uma missão anterior, exatamente porque ela se encontrou com esse titã. E a Range foi a responsável por levar esse caderno de volta para dentro das muralhas e entregá-lo aos pais da Ilse. Afinal, eles nunca mais tiveram nenhuma notícia da sua filha, e não sabiam o que tinha acontecido com ela. Como o seu corpo já estava completamente deteriorado dentro daquela árvore, eles decidiram não movê-lo, e deixaram exatamente naquele local, levando apenas o diário para que os seus pais tivessem uma última lembrança da sua filha. O fato mais curioso aqui é que a Ilse foi colocada dentro de uma árvore, e enquanto o seu corpo estava dentro de uma árvore, nenhum titã foi até ela. Nenhum titã devorou um humano dentro de uma árvore. E a Ymir, a primeira titã, foi uma humana que caiu dentro de uma árvore e se encontrou com o fundador. Nós podemos supor que talvez, se um humano estiver posicionado exatamente dentro de uma árvore, não acima dela, mas dentro de uma árvore, provavelmente os titãs não vão fazer mal para esse humano, pois o corpo dela ficou exposto ali e não foi devorado durante muito tempo. Isso é no mínimo um fato curioso. Mas graças a isso, a Range confrontou novamente o Irving e pediu para ele que eles deveriam capturar um titã e estudá-lo o mais rápido possível, porque poderiam existir mais titãs falantes, e isso poderia ser um grande passo na pesquisa. E assim, ela conseguiu a sua autorização. Não foi nada fácil, mas ela venceu. E logo, eles conseguiram capturar alguns titãs com algumas armadilhas simples. E a missão, liderada por Range Zoe, foi a primeira missão da tropa de exploração que obteve sucesso sem nenhuma baixa. Ela conseguiu capturar 4 titãs puros com uma rede, e já fazia algumas dezenas de anos que a tropa de exploração não tinha uma missão com tantos sucessos sem nenhuma baixa. Os resultados desses experimentos não foram muito positivos, e eles acabaram eliminando os titãs sem querer. Então a tropa de exploração parte para uma nova missão. Range está novamente ansiosa para sair das muralhas e se encontrar com os titãs. E essa missão foi assistida pelo Eren, pelo Armin e pelos outros, que olhavam admirados a tropa de exploração. Nessa época, eles eram apenas recrutas. E foi antes de saírem dessa missão que o Levi se aproximou demais da Range. Algumas pessoas shippavam esses dois e essa cena levou alguns fãs de Attack on Titan à loucura, enquanto o Levi segurava a parte de trás da cabeça da Range e se aproximava. Mas como todo velho anime, é difícil rolar beijos por aí. E nem era esse de fato o ponto. E nessa missão, a Range interage com vários titãs, tentando conversar com eles e prometendo que não vai machucá-los. Só que esses titãs puros não são falantes, e ela não consegue sucesso com nenhum deles. E não conseguindo sucesso ao tentar se comunicar com os titãs, ela tem que eliminá-los. Na sequência, Range e Mike são designados para escoltar o Eren até o seu julgamento. Afinal, ele acabou de se transformar em titã e pode ser um grande perigo para a humanidade de dentro das muralhas. E após o julgamento do Eren, a Range ficou surpreendida como o seu fator de regeneração é rápido. Afinal, os dentes que o Levi arrancou no chute, ele já havia regenerado. E isso deixou ela fascinada. Alguns dias depois, a Range está com 2 titãs puros capturados, e deu até nomes para eles. Ela, como a líder de pesquisas científicas em titãs, decidiu fazer vários experimentos com esses 2. Para os titãs, ela deu o nome de Sonny e Bean. E por mais que ela fizesse vários experimentos com os titãs, ela não conseguia chegar a uma conclusão. Então, chegando à noite desse dia, ela viu que o Eren tinha algum entusiasmo em saber mais sobre os titãs, em obter informações. E aqui nós descobrimos realmente o quanto a Range é fascinada pelos titãs, porque ela passou a noite toda acordada. E durante toda a noite, ela ficou falando sem parar dos titãs, passando pro Eren todas as informações que ela tinha. Ela é uma pessoa tão fascinada que ela consegue passar a noite toda acordada falando unicamente desse assunto. E enquanto ela explicava tudo o que ela sabia sobre os titãs para o Eren, os titãs que ela havia capturado para fazer experimentos foram eliminados. Então alguém deveria substituir as suas cobaias. Ela teria que usar alguém para fazer os seus experimentos. E por que não o Eren? A ideia da Range foi colocar o Eren dentro de um poço e fazer com que ele se transformasse, gerando assim uma transformação controlada, onde ela poderia analisar e estudar todos os comportamentos e como funcionava aquele titã do Eren. Só que por alguns problemas funcionais, o Eren não conseguia se transformar. Aqui no canal eu também tenho um vídeo mostrando de por que o Eren não conseguiu se transformar. Ele se transformou depois parcialmente para tentar pegar uma colher. Se você quer entender por que isso aconteceu, clica no link aí no card. Então vamos saltar agora para a 57ª expedição para fora das muralhas.
E foi aqui que aconteceu o ataque da Titã Fêmea. A Annie tinha suas próprias motivações para eliminar todas essas pessoas, mas ela queria encontrar o Eren e recuperar o Titã Fundador. É claro que na sua jornada ela não poupou ninguém, e quem ela pôde eliminar, ela eliminou. As únicas pessoas que a Annie de fato poupou foram seus aliados, como o Reiner e também o Armin, que não era exatamente o seu aliado, mas ela o poupou. A Range estava fascinada em capturar titãs. Ela queria pegar mais titãs puros e, para isso, ela mandou anteriormente desenvolver um sistema de captura de titãs. Esse sistema era até bem simples e consistia em 2 grandes canhões. Eles eram movidos pelo mesmo gás do equipamento de manobra 3D e lançavam vários ganchos. O equipamento de manobras 3D lança 2 ganchos. Esses, com um único disparo, apesar de gastar todo o gás, lança vários ganchos e esses ganchos se prenderiam ao corpo do titã, fazendo uma verdadeira armadilha onde ele não conseguiria fugir. E essa invenção da Range estava armada na floresta. Eles atraíram a Titã Fêmea até lá e, em vez de capturar um titã puro, eles capturaram a Titã Fêmea. E esse foi o momento mais feliz da vida da Range. Afinal, agora, ela teria esse gigantesco titã em forma feminina para ela estudar como ela quisesse. Mas a sua alegria não durou muito tempo, já que a Annie chamou titãs puros. Eles devoraram sua forma titânica e ela fugiu. Mas a Annie ainda estava viva, e ela atacou novamente, dessa vez dentro das muralhas. O problema é que aqui, a Range estava ainda mais armada, e ela usou as suas invenções para prender a Annie novamente. Dessa vez, com uma rede de espinhos que prendeu a Titã Fêmea no chão, além de vários outros canhões que dispararam vários pinos sobre a Titã Fêmea, deixando ela completamente imobilizada. Aqui não tinha muito o que a Annie fazer, afinal não tinha como chamar titãs puros para dentro das muralhas, e a Range foi diretamente até a Titã Fêmea, e apontou a sua lâmina para dentro do olho da Titã. Então aqui, a Range começa as suas ameaças, afinal agora ela tem o poder sobre a Titã Fêmea e ela quer informações. Mas a Titã Fêmea tem uma força muito maior do que um titã normal, e ela acabou conseguindo se libertar. Depois da luta do Eren contra a Titã Fêmea, a Annie se trancou em um cristal, e quem ordenou que o cristal fosse preso no subsolo foi exatamente a Range. Ela teve essa ideia porque ela imaginou que a qualquer momento a Annie poderia se transformar novamente. E caso ela se transformasse em um porão no subsolo, sua transformação seria bloqueada e seu titã estaria imobilizado, assim neutralizando os poderes da Titã Fêmea. Não bastasse isso, a Range foi também quem viu a muralha rachada, e dentro dela, um titã colossal. Ao ver aquilo, a Range ficou completamente sem palavras. Afinal, as muralhas que foram feitas para defender a humanidade eram recheadas de titãs. Mas o Pastor Nick chega rapidamente em Range Zoe e diz para ela que eles devem tampar aquilo, que o titã não deve ver a luz do sol. Mas na verdade, o pastor quer esconder a existência daqueles titãs de dentro das muralhas. Afinal, ele sabe parte da verdade e ele sabe que o povo de dentro das muralhas não pode descobrir que o mundo é daquele jeito. E isso tira a Range completamente do sério, já que ela quer descobrir o mais rápido possível a verdade por dentro das muralhas. E então, é aí que o líder religioso é levado para cima da muralha e é pendurado pela Range Zoe a mais de 60 metros de altura. E assim, ela vai interrogar o Pastor Nick para que ele fale a verdade. O Pastor Nick está disposto a entregar a sua própria vida para manter aquele segredo. E então ela fica completamente perdida. São muitas informações, são muitas perguntas e ela não sabe onde encontrar as suas respostas. Então se forma um grupo improvável para uma nova missão de última hora. Range, o Pastor Nick, Eren, Mikasa e Levi. Range está levando nessa missão um pedaço do cristal da Annie, e ela havia comparado no seu microscópio essa parte do endurecimento da Annie com uma parte da muralha, e os dois, microscopicamente, eram semelhantes. Isso fez ela chegar à conclusão sozinha de que as muralhas eram feitas de endurecimento de titã. Durante tantos anos, enquanto a humanidade viveu dentro das muralhas, ninguém conseguiu chegar a essa conclusão, e ela, sem a ajuda de mais ninguém, foi a única pessoa que conseguiu chegar a essa conclusão sozinha. E o plano aqui agora seria tapar o buraco da muralha. Afinal, ela acreditava que usando o endurecimento, eles poderiam fechar o buraco. E eles continuam tentando extrair informações do Pastor Nick, mas ele se recusa a falar. Enquanto isso, Range analisa os relatórios. Nesses relatórios, a inteligência descobriu que Annie veio do mesmo lugar que Bertholdt e Reiner. Um lugar que supostamente eles nunca foram registrados e não deveriam existir famílias com aqueles nomes ali naquela região. Sendo assim, Reiner e Bertholdt passaram a se tornar suspeitos na ótica da Range. E por suspeitar fortemente deles, ela decide guiar a tropa de exploração a uma missão que irá levar eventualmente a uma batalha contra Reiner e Bertholdt.
A próxima ideia da Range foi guiar uma missão até o castelo Utgard. Lá eles teriam altitude e visão suficiente para analisarem as muralhas e realmente entenderem o que elas são. Mas o castelo Utgard foi atacado pelos titãs puros anormais feitos pelo Zek, e a missão foi um completo fracasso. E no meio disso tudo, Range, por conta própria, usa o seu grande intelecto para deduzir que Krista é Historia Reis, e ela a confronta e também recebe as informações de que Ymir é o Titã Mandíbula, e que se transformou na frente de todos, se revelando como um titã falante. E logo a Range guia uma exploração em volta da muralha para descobrir de onde vieram esses titãs. Ela achava que os titãs tinham vindo de fora da muralha, por isso eles estavam procurando um buraco. Mas após rodear toda a muralha, eles descobriram que não havia nenhuma fenda. Os titãs puros foram criados dentro das muralhas e não vieram de fora. Então eles decidiram subir nas muralhas para entender o que estava acontecendo. E lá em cima, Reiner perde a cabeça e ataca. E assim, Reiner e Bertholdt se revelam como inimigos da humanidade de dentro das muralhas. E quando Eren se transforma no titã de ataque para lutar contra eles, a Range rapidamente pula no seu ombro. E quando ela encara o titã do Eren, ela literalmente fica corada ao olhar para os olhos daquele gigantesco titã. E ela pensou rapidamente, ao bater os olhos naquele titã encouraçado, que as suas juntas poderiam ser mais frágeis. E rapidamente ela passou a dica para o Eren. E foi graças a essa orientação que o Eren, mesmo sem ter endurecimento, conseguiu uma vantagem contra o titã encouraçado. A Mikasa foi a primeira a usar essa dica, atacando diretamente as articulações da parte de trás do Reiner. E isso deu uma grande vantagem para o Eren nessa batalha. O Bertholdt, na sua meia forma colossal, se joga em cima dos dois e interrompe a batalha, causando queimaduras em todos ali próximos graças ao seu calor. A Range também foi afetada, e então Reiner e Bertholdt fugiram com o Eren. Com um mapa da região nas mãos, a Range deduz também por conta própria para onde eles foram. Afinal, tem uma floresta fechada na região, e ela acredita que eles foram para lá. Toda a tropa de exploração segue as orientações da Range e seguem para essa floresta, que era exatamente onde eles estavam se escondendo. E após essa batalha, vem finalmente a informação de que os titãs puros são humanos. Alguns dias depois, a Range conduziu vários experimentos com o Eren e o seu titã, e ele conseguiu se transformar em várias versões do titã de ataque, se transformando até mesmo em um titã completamente magro e deformado. Esses experimentos e treinamentos deixaram o Eren completamente exausto. Na sequência, ela recebe a notícia de que o Pastor Nick foi assassinado e decide investigar por conta própria. Mas o governo já tratou de esconder tudo. Então o governo manda paralisar as atividades da tropa de exploração e ordena que Historia e Eren sejam entregues. Mas a Range e o Levi decidem contrabandear o Eren e a Historia, deixando eles fora das mãos do governo. Então Range, em uma das suas conversas com Erwin, diz que deduziu que o governo quer transferir os poderes do Eren para a Historia. E ela realmente estava certa. Depois disso, Range e Levi conduzem uma série de torturas a alguns membros do governo. Eles forçam essas pessoas a falarem até descobrirem que Rod Reis é o verdadeiro rei de dentro das muralhas. A situação fica cada vez mais complexa para a tropa de exploração, e o Erwin é considerado um criminoso contra o governo. Assim, ele precisa se afastar e nomeia Range como a capitã. Na sequência, ela organiza vários civis e pede para que eles fiquem escondidos nas proximidades. E assim ela cria uma estratégia, uma verdadeira armadilha que obriga os policiais a confessarem os seus crimes contra o povo. Todas as pessoas ouviram as suas confissões, e assim a tensão começou a aumentar entre a tropa de exploração e o governo de dentro das muralhas. Na sequência, Range descobre que a família do Rod Reis, que agora ela sabe que é a família real, foi atacada no dia que as muralhas foram destruídas, e foram completamente massacrados. O criminoso que fez isso era o Grisha, mas nenhum deles tinha a mínima noção de que quem os atacou foi o próprio pai do Eren. E assim eles continuam a sua busca para recuperar a Historia e o Eren. E mais uma vez, a Range mostra um alto nível de intelecto, sendo um verdadeiro gênio. Olhando para a história, ela vê que no dia em que o Rod Reis e a sua família foram atacados, uma pequena capela dentro da propriedade da família foi destruída. E o Rod Reis gastou uma verdadeira fortuna para reconstruir aquela pequena capela o mais rápido possível. Isso ficou registrado e os registros foram encontrados pela Range, que rapidamente deduziu que abaixo daquela capela poderia haver alguma coisa secreta escondida. E assim ela guia a tropa de exploração para mais uma missão. Dessa vez, para encontrarem a sala secreta embaixo da capela. E ao encontrarem o local onde está o verdadeiro rei, logo se inicia uma grande batalha contra a polícia militar e a tropa de exploração. Mas logo, Rod Reis se transforma e causa uma grande destruição.
e Renji e os outros só são salvos porque o Eren aprendeu a usar o endurecimento. Durante essa batalha, Renji ficou gravemente ferida e teve que ser transportada em uma maca de carruagem. Ao chegarem no local de grande concentração de pessoas, Renji se levanta e é a responsável por explicar a todos ali que o titã do Roger Ace está sendo atraído pela grande concentração de pessoas e que eles devem eliminá-lo o mais rápido possível. Então eles precisam montar uma estratégia para eliminar esse titã. Alguns meses depois da derrota do titã do Roger Ace, Renji está novamente treinando com o Eren. Agora eles querem usar o endurecimento de titã em outro nível, para fazer outras coisas mais funcionais e conseguirem colocar o endurecimento de titã para trabalhar a favor da humanidade. E então, após muito observar como funcionava o endurecimento de titã, a Renji decide pedir para o Eren interligar duas colunas da muralha, fazendo uma verdadeira armadilha, onde vários pilares de endurecimento se cruzavam. Acima das muralhas, a Renji pediu para ser colocado várias roldanas e uma tora de madeira presa por correntes, posicionada exatamente acima da armadilha. E assim, no meio do endurecimento de titã, ficariam humanos, sendo usados como isca. Quando os titãs estivessem próximos o suficiente, a tora de madeira seria solta e acertaria exatamente na sua nuca, eliminando assim os titãs rapidamente. Essa arma anti-titãs desenvolvida pela Renji poderia ser posicionada de acordo com o tamanho do titã, e assim eles conseguiriam eliminar titãs de qualquer tamanho que aparecessem por ali. Os soldados revezavam dia e noite, e logo a grande maioria dos titãs que existiam dentro das muralhas foram completamente eliminados. Logo após isso, Renji participou de várias reuniões políticas, onde eles debatiam o perigo dos titãs e até onde eles já haviam descoberto sobre eles. E então se inicia mais uma missão da tropa de exploração. Eles vão levar o Eren para selar finalmente o último buraco das muralhas e se isolarem novamente do perigo exterior. Logo se inicia uma nova batalha contra Reiner e Bertholdt, mas dessa vez também estão presentes o Titã Bestial e o Titã Quadrúpede. A Renji precisa pensar muito rápido para guiar as pessoas para longe da explosão, e assim, milagrosamente eles conseguem escapar sem serem atingidos. Mesmo com a ajuda do Titã Colossal, a tropa de exploração conseguiu arrancar o Reiner de dentro do seu Titã, e quem o interrogou foi exatamente a Renji. Quando ela viu que ela não conseguiria obter nenhuma informação, ela decidiu matá-lo, mas o Jean a interrompeu, dizendo que eles poderiam dar o Reiner para alguém comer. Afinal, assim, eles poderiam recuperar algum aliado ferido. E enquanto eles debatiam sobre isso, a Pieck, na sua forma de titã quadrúpede, chega e salva o Reiner. Depois disso, aconteceu o grande desentendimento para salvar o Armin ou o Erwin. E a Renji estava totalmente de acordo de que quem deveria ser salvo era o Erwin, e ficou chocada com a decisão final do Levi. Apesar de respeitar a decisão, ela não entendeu inicialmente por que ele escolheu o Armin e não o Erwin. Depois de superarem essa crise, vão até o lendário porão para descobrir finalmente o que está acontecendo. E descobrem o segredo da humanidade fora das muralhas, o verdadeiro inimigo que eles precisam combater. Depois disso, Renji foi visitar o Eren na prisão pela primeira vez, por ter levantado a sua lâmina contra o Levi, e contar que a sua pena foi abreviada. Afinal, eles ganhariam medalhas da rainha em pessoa. E durante essa reunião de premiação, foi a Renji Zoe que apresentou para a rainha e para os nobres todas as informações que eles coletaram nessa missão ao custo de muitas vidas, o diário do Grisha e as informações de que o verdadeiro inimigo vive do outro lado do oceano. Algum tempo depois, uma nova expedição da tropa de exploração foi autorizada para fora das muralhas. E o ponto-chave aqui foi encontrarem o titã rastejante que não conseguia se mover por ter braços e pernas muito curtos. Ele criou um caminho por se rastejar, e ao seguirem esse caminho, eles descobriram o Porto de Marley na Ilha Parades, o local onde os humanos eram transformados em titãs. E foi aqui que Renji e os outros viram o mar pela primeira vez. Alguns meses depois, a Renji recebeu relatórios de que navios inimigos estavam rondando o porto da Ilha Parades. Então ela pediu para que o Eren se transformasse em titã e capturasse esses navios. Assim, a Ilha Parades começou a capturar tecnologia e conhecimentos e também fazer de alguns marleanos capturados os seus aliados, como por exemplo, Onyankopon e Helena. A seguir, a Ilha Parades começou a explorar o mundo exterior e fez do clã Azumabito os seus aliados. Renji Zoe participou de várias reuniões mundo afora, sempre assistindo de forma completamente anônima tudo o que as pessoas falavam sobre a Ilha Parades. E eles descobriram o fato alarmante de que quase todo o mundo era contra Parades.
E durante o ataque da tropa de exploração a Marley com um dirigível, era exatamente a Range que estava liderando e o Onyankopon estava pilotando essa aeronave. A missão desse ataque era recuperar o Eren Yeager, que estava destruindo tudo na sua frente. Após a captura do Eren e do Zeke, a Range e o Levi confrontam o Eren, dizendo que agora eles colocaram a Ilha Parades como uma inimiga declarada do mundo. Mas, na verdade, o Eren atacou exatamente a declaração de guerra do mundo contra a Ilha Parades. Após algum tempo preso, Range foi novamente visitar o Eren na prisão. Essa já é a sua segunda visita. E após confrontá-lo, o Eren perde a sua cabeça e puxa violentamente a Range, dizendo que agora ele tem o poder do Titã Martelo de Guerra e pode escapar dali a qualquer momento. A Range ficou impressionada que ele estava se encarando no espelho e falando Tatakai várias vezes seguidas. Logo começariam as ações da facção Yeager, e o povo, juntamente com os aliados do Eren, iriam se levantar para ajudá-lo. O Eren havia saído da prisão. Após a Range presenciar a violência e a determinação da facção Yeager, ela também foi capturada por Floch e os outros, e ficou algum tempo sob custódia. Ela também precisou presenciar o espancamento de Cait Shadis, que foi a prova definitiva de que os recrutas haviam se juntado à facção Yeager. Enquanto isso, o líquido espinhal do Zeke havia sido colocado nas garrafas de vinho e o esquadrão do Levi havia bebido, caindo na armadilha. Assim, o Zeke transformou o esquadrão do Levi e o Levi precisou eliminar todos eles. Logo em seguida, o Levi derrotou o Zeke e o Zeke se detonou, deixando o Levi gravemente ferido. Enquanto a facção Yeager estava procurando pelo Zeke, eles encontraram o Levi completamente ferido. A Range foi até ele, o abraçou e se jogou no rio, fugindo assim dos seus captores. A Range e o Levi conseguiram sobreviver às correntezas do rio, e então a Range decidiu recrutar as pessoas mais improváveis possíveis para fazer uma força contra a facção Yeager e contra o Eren. A aliança anti-Eren foi formada por Tel Magat, Pieck, Falco, Gabi, Levi, Jean, Reiner, Connie, Armin, Annie e Mikasa. Esse improvável grupo precisava se reunir para salvar o mundo, que nesse momento estava sendo destruído pelo Eren, que estava avançando com o seu titã Armagedon e o seu exército de titãs colossais. Então Range desenvolve sua última estratégia. Eles precisam roubar um avião híbrido, um avião que é capaz de andar na água e no ar. E para roubar esse avião, eles precisam bater de frente com a facção Yeager e várias vidas são perdidas no processo. Quando eles finalmente acham que conseguiram o avião, Floch aparece vivo e causa vários danos atirando contra o tanque do avião. Os engenheiros precisam trabalhar rapidamente nas soldas, e enquanto eles estão perdendo tempo tentando consertar o avião, os titãs colossais do estrondo chegam até eles. Agora eles não têm opção. Eles precisam fazer algo. Alguém precisa lutar contra os titãs. Então Range toma a frente. Ela diz que vai parar os titãs colossais e enfrentá-los. O Levi fica completamente chocado, afinal ele não aguenta mais ver os seus aliados morrerem na sua frente. Mas a Range pede para ele deixá-la ir como uma heroína. E então ele coloca o seu punho fechado no meio do peito da Range e diz para ela entregar o seu coração. A Range se lança no meio dos titãs colossais do estrondo. Com várias lanças trovão, ela começa a derrotar titãs colossais. Um após o outro, a Range foi aquela humana que mais derrotou titãs colossais em toda a história. Depois que as suas lanças trovão acabaram, ela teve que fazer gigantescos cortes nas nucas dos titãs colossais, e eles estavam soltando uma grande quantidade de fumaça. Enquanto ela saltava de titã em titã, o calor queimava suas roupas, e logo o calor ficou tão intenso que pegou na sua pele. Após todo esse calor ser transferido pela sua pele, a Range continuou lutando, mesmo completamente em chamas, até que, por fim, a aliança anti-Eren que ela mesma formou conseguiu escapar no avião híbrido, e enquanto eles estavam voando, ela caiu no chão em formato de uma bola de fogo. Logo a seguir, a Range acordou. Ela está presa nos caminhos assim como todos os Eldianos. Eles não podem ir para o céu nem para o inferno, e sim ficam vagando nos caminhos de Ymir. Aqui ela se encontra com Erwin e os outros, todos aqueles que entregaram seus corações e se dedicaram à batalha infinita contra os titãs. O Erwin diz para ela que está tudo bem, afinal agora ela está no local de descanso, e ela conseguiu cumprir maravilhosamente bem o seu papel. Se você gosta das histórias dos personagens de Attack on Titan, não deixe de ver agora na sequência a história do Levi, que eu também contei aqui no canal. Se inscreva para mais vídeos iguais a esses. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.